Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Técnico Pepa encerrou há pouco no CT os preparativos para o duelo de amanhã contra o Náutico. As últimas informações dos trabalhos do esporte é com ele, Moisés Oliveira. Grande abraço. Boa tarde para você, meu amigo Moisés Oliveira. Boa tarde, Maílson. Boa tarde, Maílson, a você, ao Zé, ao Vinícius, ao Miguel. Antes de falar sobre o Pepa, né, que encerrou agora há pouco os trabalhos, a gente traz que o Sport divulgou uma parcial. Essa é a primeira parcial do ano que o Sport divulga para uma partida. Já passa de 10 mil torcedores confirmados para o jogo de amanhã, o clássico dos clássicos, na Ilha do Retiro, que terá apenas a presença do torcedor rubro-negro. Então o Sport acabou de comunicar, né, essa parcial de mais de 10 mil ingressos vendidos para esse jogo. Agora falando sobre o Pepa, ele encerrou agora há pouco, Maílson, as atividades no CT, né, os preparativos para esse confronto, né, contra o Náutico pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano. E aí ele deve mais uma vez fazer mudanças na equipe. Até porque, Maílson, o Kaique França, ele treinou desde ontem, né? Voltou a treinar ontem, treinou hoje e vai para o jogo, ou seja, vai voltar à titularidade do gol do Sport depois de 2 partidas. Ele que teve ali um problema no joelho. O Igor Cariús também treinou. E ontem ele já tinha treinado, né? Já tinha feito um trabalho. Hoje voltou a repetir esse trabalho e deve também ser o titular no lado esquerdo no jogo de amanhã. E aí, a tendência é que o técnico Pepa mexa no gol, é natural que isso aconteça, com o retorno do Kaique França, na lateral esquerda, porque estava o Dalbert, e a tendência é que o Igor Cariús retome essa titularidade contra o Náutico, e o meio-campo fica uma dúvida, né? Porque normalmente o Pepa ele mexe muito nesse setor, né? Uma hora ele escala o Johan fazendo dupla ali com o Lucas Lima, outra hora é o Fabrício Domingues com o Lucas Lima, Titi Ortiz com o Lucas Lima. O único atleta que tem ficado ali no meio-campo é o Zé Lucas, mas o restante tem tido essa mudança. Até o Lucas Lima já foi para o banco nesse rodízio que o Pepa está fazendo. Então a dúvida é grande se ele vai escalar o meio-campo com o Zé Lucas, Titi Ortiz e Lucas Lima, ou o Fabrício Domingues e o Lucas Lima, e no ataque a tendência é que ele repita, até porque, Maílson, o Sport tem o artilheiro do Campeonato Pernambucano com a camisa do Sport, né? Que é o Leni Lobato. Tem 4 gols no estadual, então a tendência é que ele repita ali Leni Lobato, esse jogador do responsável, né, o camisa 9, tá uma dúvida se vai ser o Paciência, Gustavo Coutinho ou até mesmo o Pablo, e ali na outra ponta, no outro extremo, tendo o Carlos Alberto, que é um jogador que casou muito bem com o Leni Lobato. A dupla de zaga ele deve repetir com o Chico e o Antônio, e são essas as mudanças que ele pode realizar na Uzena, que vai entrar em campo amanhã. No gol, lateral, meio campo, e a tendência é que ele repita ali o ataque com o Leni, o Gustavo Coutinho e o Carlos Alberto. A dúvida mesmo, na realidade, é o camisa 9, né? Se vai ser o Paciência, se vai ser o Pablo, então essa dúvida também permanece ali na cabeça do Pepa ou não, né? Porque ele encerrou agora há pouco. A gente está trazendo esses detalhes. O amigo Maílson. Moisés, vamos fazer o seguinte, você passa rapidamente os 11 que você acreditam ou a dúvida entre um e outro na posição para poder trazer o Zé do Carmo e exatamente avaliar uma provável escalação em cima do que a gente tem até hoje, Moisés. Isso, Maílson. Kaique França, voltando, né? A lateral direita, Matheus Alexandre ou Di Plácido. A dupla de zaga, Antônio Carlos e Chico. E a lateral esquerda com Igor Cariús. O meio-campo, Zé Lucas, Fabrício Domingues, Titi Ortiz ou Johan e Lucas Lima. E no ataque, Leni Lobato, Paciência ou o Gustavo Coutinho ou o Pablo. E na outra ponta, o extremo ali, Carlos Alberto. Essa deve ser a provável escalação do Pepa com essas dúvidas. No ataque, ou Paciência ou Pablo?
Isso. Então, E o Matheus Gustavo Coutinho, né? Alexandre, Não pode Matheus esquecer Alexandre ou de Plácido na direita é uma dúvida. Ortiz ou Johan no meio-campo é outra dúvida. Paciência, Gustavo Coutinho e Pablo no ataque. São as 3 dúvidas. Isso. Então vamos lá. Zé do Carmo, são 3 dúvidas, Zé. Na lateral direita, Matheus ou de Plácido. No meio-campo, Johan ou Tite Ortiz. No ataque, Paciência, Gustavo Coutinho ou Pablo. E o time que o Moisés passou, como é que você vê o Sport para esse clássico, Zé? Bom, na verdade ele já vai começar, não é, a colocar o seu melhor 11, né, podemos assim dizer. Então a gente sabe que no gol vai o Kaique, não é? Na lateral direita você tem o Alessandro, né? Matheus Alexandre ou de Plácido? Matheus Alexandre, né? Eu acho que vai o Matheus Alexandre, certo. Antônio Carlos, o Chico e o Igor Cariús, vai ser na esquerda, o Zé Lucas, não é? Acredito que o Johan possa fazer esse segundo homem, já que ele estava fazendo o primeiro homem, não é? Como primeiro homem ele fez esse trabalho já. Então ele e o Zé Lucas podem segurar essa situação de meio campo. Fabrício Domingos e Lucas Lima, não é? Lobato e Pablo, para mim, será o titular desse jogo. Então, para você, o Sport vai numa perspectiva de 4-4-2. Exatamente, eu penso dessa maneira. Claro que com opções, né? O próprio Carlos Alberto também é uma opção boa, mas durante a partida você pode fazer essas mudanças. Mas a princípio, 4-4-2. Ok, então tá aí, portanto, né? Como o Zé do Carmo está enxergando o Sport para esse clássico, ô Moisés, a questão da não realização, ou melhor, né, da realização de mais uma vez rodízio no time titular, isso deve ser, como o Zé do Carmo está acreditando, no 11 principal, você está acreditando que ainda pode haver algum rodízio? Como é que você está enxergando em cima daquilo que apurou, Moisés? Ô, Maílson, a tendência é que esse rodízio ele vai continuar, tá? Ele já fez isso contra o Fortaleza, contra o Santa, quando perdeu. Fortaleza também ele perdeu, mas ele também mudou a equipe. O Pepa ele tem deixado claro que quer dar minutagem a todo mundo do elenco, a todos. Por essa razão que ele cita que não existe uma onzena titular. Ontem até a gente debateu isso aqui com o Vibrante, que de fato o Pepa ele trata assim, todo mundo é titular na equipe dele, porque o Pepa está preocupado, e isso é natural, com a Série A, porque na Série A ele não vai ter tempo para fazer isso, ele não vai ter esse rodízio, ele não vai poder fazer esse rodízio, ele pode fazer o rodízio no estadual e na Copa do Nordeste, e quem sabe até na Copa do Brasil. Acredito que isso pode acontecer também nesse primeiro adversário que o Sport vai enfrentar no dia 25 de fevereiro, mas a tendência é que ele repita esse rodízio com outros jogadores. Veja, ele já vai ter à sua disposição o João Silva, que é zagueiro, foi apresentado ontem, o nome dele já foi publicado no BID, e ele estará pelo menos no banco de reservas amanhã. E pode aparecer como entrando ali na segunda etapa da partida, pode, porque ele está fazendo esse rodízio. Ele até citou o seguinte, foi, olha, quem eu não coloquei como titular pode aparecer na onzena principal. Aí ele citou o Pablo, citou o Atencio, que entrou no segundo tempo, ali na reta final do jogo contra o Souza, e participou, e fez o gol que deu a vitória ao Sport. Ou seja, ele está dando oportunidade, minutagem aos atletas, porque ele sabe que quando chegar o brasileiro, isso ele não vai poder fazer, esse rodízio vai se encerrar, a onzena vai ser aquela, e quando ele precisar utilizar alguém do banco, ele deu minutagem, ele teve alguns momentos que aquele atleta que vai sair do banco para jogar uma Série A, teve algum momento antes da Série A, entrou como titular. Então, é isso que o Pepe está vendo, está buscando, da minutagem. Isso é um trabalho conjunto com a diretoria do Sport, com a comissão técnica, departamento de futebol do Sport. Está todo mundo alinhado. Está todo mundo alinhado. O torcedor, ele até reclama, né? Porque não repete a onzena, não repete o time para dar entrosamento, mas o Pepa já deixou muito claro, todo mundo é titular, por mais que muita gente não concorde com isso, mas ele está vendo lá na frente, esse tempo que ele não vai ter quando estiver na Série A para fazer
rodízio. E agora ele pode fazer, porque é um estadual, com todo respeito. Vai jogar contra o Náutico também, que querendo ou não, é um jogo difícil, é um clássico, mas ele pode fazer também esse rodízio. E fez até contra um time de Série A, que foi o Fortaleza, e perdeu, mas fez. Então, ele não está abrindo mão das convicções, do foco que ele está buscando nesse início de temporada, Maílson. Ô Moisés, e esse histórico favorável nos clássicos por parte do Sport? Pois é, o Sport não perde para o Náutico, jogando como mandante, desde 2019. Ou seja, já se foram 6 anos, né? E o Sport não sabe o que é perder. E no histórico, o Sport amanhã será o clássico de número 569. E de lá para cá, desde 1909, que foi a primeira vez que essas duas equipes duelaram em um clássico, o Sport venceu 218 jogos, empatou 163 jogos e perdeu 187 jogos. Marcou no Náutico 720 gols e sofreu 634 gols. E aí é um histórico muito favorável a favor do Leão e não perde para o Náutico como mandante desde 2019, Maílson. Zé do Carmo, esses históricos, claro, eles são importantes historicamente falando, mas eles não entram em campo. Há bem pouco tempo o Sport também tinha 5 anos, ou pouco mais de 5 anos, ou aproximadamente 5 anos, que não perdia para o Santa Cruz e perdeu. Mas esse histórico ali no vestiário, ele faz pouca diferença. Ou faz, Zé? Não, faz diferença nenhuma, entendeu? Na verdade, não se coloca essa estatística antes da partida. É claro que durante, né, a concentração é comentado muitas vezes isso por um membro de comissão técnica. Às vezes o próprio jogador ele puxa no seu celular e dá uma olhada para ver quanto tempo, essas coisas todinhas, mas não consegue, não nem aumentar a motivação, nem diminuir nesse sentido. O importante é que os jogadores eles querem mostrar o seu potencial. Não, casa nova, muitas vezes alguns estão chegando, estão conhecendo a casa ainda, e tudo isso é claro que faz parte, não é, de uma conversa de concentração, porque o tempo de concentração é muito longo, às vezes até demora para chegar na hora do jogo, e aí você tem que ficar fazendo essas resenhas, mas para ser o grande motivador, não. Motivar o time adversário muitas vezes é você usar palavras de baixo calão, você querer diminuir o outro lado, aí sim, aí você consegue deixar arretado, não é, o lado contrário. Fora isso, tudo tranquilo, José Maílson. Ô Zé, agora, no passado a gente tinha bem mais clássicos no Campeonato Pernambucano. E também tínhamos jogadores que duravam mais tempo nas equipes, as equipes demoravam mais tempo. No passado, quando alguém estava ganhando demais do outro, isso incomodava mais, né? Porque o cara é aquela história, não é um histórico do clube, é um histórico também eu jogando, eu ainda não ganhei do adversário tal. Isso aí tinha um peso, sim, né? Sim, aí é outro parangolé. Aí você sabe que você, não é, já tá brigando contra você mesmo, não é? Poxa vida, será que eu não vou ganhar desses caras não? Não, vou ganhar sim. Hoje eu me arretei, vou jogar tudo que eu sei mais um pouquinho. Com a ajuda dos companheiros, a gente vai ganhar desses caras sim, não tenha dúvida nenhuma. E aí a pilha começa a ser colocada dentro do vestiário, aí, meu amigo, uma gritaria, filha da mãe, palavrão, tapa, entendeu? Aí você já entra ligado, não é? Pra dar o que vier pela frente, você disputa, você quer ganhar as divididas e você quer mostrar que a sua capacidade é de realmente chegar a um denominador comum, no caso, as vitórias. E quando o treinador diz assim, olha, se a gente ganhar hoje, a folga vai ser grande, viu? Aí fica bonito. Eu tive treinadores motivadores e dirigentes motivadores, não é? O treinador motivador é aqueles, pessoal, não é isso que você falou aí mesmo. Se vencermos, não é? Esquece treino amanhã, só se apresenta, não é? Numa segunda-feira à tarde. Presta atenção. Aí entra o dirigente. Pessoal, quanto é o bicho? Ah, de R$1.000. Pronto, eu tô pagando 3. Meu amigo. Saia da frente. Saia da frente que o couro vai comer.